Olá, pessoal. Então, vamos a mais um vídeo sobre religião e espiritualidade. E muita gente está me perguntando, você vai falar alguma coisa sobre o Natal? Sim, vou, mas eu vou trazer uma versão muito mais, vamos dizer, universalista. Não é o aniversário de Jesus, tem uma mensagem muito além do que a mensagem popular e muito além da mensagem bíblica, católica, né? Que a rigor, que eu saiba, seriam somente os cristãos a comemorar o Natal, né? Se é o nascimento do Cristo, o Jesus, o Cristo, que dizem que nasceu 25 de dezembro, e claro que isso não é verdade, né? Mas tudo bem, estipulou-se há muito tempo essa data, e seria só uma parte desse mundo ocidental, né? Ou em algum lugar onde o cristianismo tivesse estabelecido através dos missionários. Mas não é assim que se processa, né? A gente sabe que quase todo mundo comemora o Natal, quem é cristão, quem não é cristão, quem é ateu, não da mesma maneira, coloca árvore, não coloca presépio, coloca presépio, não coloca árvore, não coloca nada. Então é uma festa coletiva da humanidade que está inserida dentro desse contexto de globalização. Hoje, então, é mais difícil você separar, né? E ela se confunde muito com uma festa civil, que é o final do ano. Bom, final do ano o quê? Civil, comercial, tá? Porque para muitas pessoas não é isso. Os judeus não é, chineses não é, né, lá no Oriente, e para alguns lugares também, o ano começa em março. Não é à toa que a gente aqui começa em março, depois do carnaval, mas não é bem por causa disso, tá? Bom, parece uma blasfêmia, né? Ah, você vai falar contra o Natal. Não vou falar contra o Natal, pelo contrário, adoro o Natal, gosto do Natal por diversos motivos que eu vou trazer para vocês aqui, tá? O que que é esse simbolismo mais profundo que nos conquista, que nos puxa, que não tem a ver com Jesus Cristo, e muitas pessoas às vezes brigam com Jesus, que não deveriam brigar com o personagem, acho a coisa mais idiota do mundo, alguém dizer assim, estou brigada com Jesus, estou brigada com Deus. Deus é um personagem, gente. Como é que você vai brigar com o personagem, né? É a mesma coisa que eu vou brigar com Sherlock Holmes, entendeu? Sherlock Holmes ficou tão famoso, tem até apartamento e tudo, e é uma criação do Conan Doyle, tá? Ah, eu vou brigar com Ulisses da Odisseia, né? Então, há muitas coisas que são personagens, são tão populares que parece que são reais. Jesus existiu? Bom, Jesus histórico, sim. Agora, se ele foi tudo aquilo, se não foi, ou como foi, o que que foi, ou se juntou um monte de pessoas semelhantes para construir um Jesus histórico, isso é tudo estudo, né, gente? Para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente amadurecer. A gente amadurece com conhecimento. Tem gente que acha que a gente amadurece com sofrimento. Não, chega, porque se fosse amadurecer com sofrimento, a gente era a humanidade mais madura desse planeta e não somos. Somos, pelo contrário. O século XXI veio infantilizando mais ainda. O que a gente mais vê é uma decadência, uma infantilização, uma imbecilização. Então, em termos de cultura de massa, mas aí você fala assim, mas é a massa. Mas, gente, a massa é a população que produz, que paga, que consome. Então, como assim massa? Eu sou massa, outro é massa? Quem é massa, quem não é massa? Bill Gates não é massa? Quando? Só porque ele é bilionário? A gente define massa pelo o valor do que tem no banco, pelo seu patrimônio? É isso que é massa ou não? Não, né? O Bill Gates pode ser bilionário, o Elon Musk também, e ser mação mesmo, né? Está consumindo coisas de massa. O que que é coisas de massa? Onde está o popular? Onde está o público? Onde está a massa?
Já dizia Villa-Lobos, né? Que é uma diferença entre o público, o povo e a massa. Uhum. Então, vamos pensar um pouco mais, vamos puxar para cima, apesar de todos os esvaziamentos escolar. Preciso da escola para ter saber? Não, também. Por quê? Porque a escola é uma coisa moderna também, gente. A escola, como a gente entende, é no final do século XIX para cá. Quem começou com essa história foi o pessoal aí, às vezes, da extrema-direita, que fica dizendo assim, e a Revolução Francesa, e por causa do Iluminismo, a Revolução Francesa, que todos os conceitos bons se destruíram, pelo amor de Deus, né? Napoleão veio trazer uma série de inovações, inclusive o nosso direito canônico, inclusive a escola para todos, oficial, matemática para todos, a língua para todos, né? Então veio educando o que o povo que era ignorante, era completamente iletrado, né? Era tudo cultura oral. Os livros existiam para uma minoria. Mal e porcamente uma alfabetização, que a gente sabe que a alfabetização não dá conta da leitura. Tanto é que esse livro que eu estou desconstruindo já foi lido, relido, lido, relido, lido, relido por vivos e mortos. Por que vivos e mortos? Porque tem um monte de espírito que dentro do espiritismo está falando a mesma besteira que os vivos aqui. Então, eu vou dizer assim, o cara passa para o outro lado e não aprende nada, né? Não vê nada, não tem nenhuma clareza, né? O pessoal endeusa Paulo, porque Paulo, Saulo e não sei o quê, e muito mais depois do Espiritismo, depois que já vinham estudos desconstruindo, essa carta de Paulo é falsa. Isso não foi Paulo que escreveu. Paulo escreveu uma coisa, mas no Atos está outra. Nos Atos dos Apóstolos. Que parece que foi ele que escreveu, mas não foi. Tem carta que foi escrita com Timóteo, carta a quatro mãos. E quando algum espírito falou para algum espírita, seja Kardec, seja Chico Xavier, seja os deuses, né, de revelação, que o pessoal fala que Kardec seria depois do Cristo a nova revelação, do que, gente? Sabe, nós temos uma característica, nós, enquanto humanidade, de endeusar pessoas sem necessidade. Não, e Deus há somente uns. Ou somos todos deuses, ou ninguém é Deus, porque somos todos, então ninguém é. Isso tudo é uma idealização, um mental jogado, né, objetivado para cima, para podermos sair do poço, sair da escuridão. Então, vamos sentar a bunda e estudar. Vamos sentar a bunda, ler, ouvir, estudar, fazer anotação, comparar, usar o nosso cérebro de uma maneira global, que é a discriminação, não do outro, tá? Mas do saber, né? Que a gente fica discriminando o outro porque está lá com cabelo verde, com tatuagem, o que é assim, o que é assado, e não discrimina o que lê. Esse texto aqui está estranho, né? Que texto é esse? Por que está assim? Aí você compara uma tradução com a outra e fala, ué, por que modificaram? Por que que a Bíblia cristã tem mais livro, tiraram alguns e o protestante tirou? Por quê? Considerou profano? Profano por quê? Você entende a pergunta do porquê? Ele está vestido assim por quê? Deixa o cara, deixa a mulher, deixa o cara. Ah, botou o cabelo verde, e daí? Quem botar verde, o cabelo é dele, não é teu. O cara se tatuou, ai, tá todo tatuado, a pele dele não respira, e daí? Aí vem o pastor dizer, não pode, pode, não pode. Quem é que disse? Aonde? E qual o malefício? Muito pior, às vezes, é estar comendo um monte de alimento processado do que se tatuar, entendeu? Você pode tatuar, tá lá inócuo, uma tinta que não faz mal, e mandando um monte de química para dentro através do seu congelado, descongelado no micro-ondas, que eu não tenho tempo, né? Vou manter a calma, a fleugma, porque a maioria fala assim, nossa, você vai ficando irritada, nervosa. Não, é uma indignação de tanta besteira que hoje a mídia bota a novela, o filme, quando o essencial do ser humano está ali, ó, na cara dele,
que ele podia ver. Vamos parar de discutir, vamos parar de brigar com o irmãozinho, de olhar o que a vizinha tem, se tem isso, se tem aquilo, se não tem, que eu quero mais, que eu não quero, que isso, que aquilo, ou julgar, ó, só pode ser um perdido, porque isso, porque aquilo, né? Você não está vendo nada, você não sabe de nada, você julga as pessoas, né? Você está num grupo e fala assim, nossa, todo mundo é inteligente, ou então todo mundo é burro. Eu já escutei isso em grupos. Eu vou sair desse grupo, sabe? Porque todo mundo é muito ignorante, está num nível muito baixo. Ou o oposto. Poxa, saia. Não precisa dar esse motivo. Ah, não estou afim. Sair. Ah, dá muito trabalho. Ah, não quero saber. Beleza. Continua na mesma. Então tem essas coisas que não tem nada a ver. Como é que você vai saber se outra pessoa é mais inteligente que você? Para pensar. Tem. Mesmo que o cara tire 10 na prova, e se ele colou? E se ele está sempre colando? Ou se ele é um gênio, que bom para ele, né? E porque você se compara com ele. Bom, ele é gênio, eu não sou. Hum? Agora, em grupos hoje, sociais, né? Como você vai saber? Você investigou a vida dele? Hum? Então vamos lá. Por que eu estou desconstruindo a Bíblia? Para chegar a um ponto comum. Que ponto? O ponto do porquê temos sofrimento. Por que sofremos? Porque a gente está tão amarrado a ideias de dor, sofrimento e nos enchendo de química e remédio. Não, já temos a química dos alimentos, né? Que já é horrível. Ah, mas facilidade, o dia a dia, fazer um bolo pronto, uma comida pronta e tal. Mas esses remédios todos, porque eu estou doente. Doente de quê? Tem tuberculose? Não, ela já foi erradicada. Ah, mas tá voltando. Tudo bem, mas eu posso não pegar. É gripe, um chazinho resolve. É enxaqueca, problema de fígado, você está comendo mal, tem que fazer dieta. Ah, para de se pendurar nos remédios. Mas quais são os remédios realmente que estão fazendo mal e que estão trazendo outros efeitos e está deixando todo mundo doente? Remédio que para controlar aqui a sua cabeça, que você não controla. Então, onde está o sofrimento? Né? Onde está o sofrimento? Lê a Bíblia, eu rezo, eu peço para Deus, eu estou esperando o Messias. Para quê? Para me salvar? Não, porque eu já estou lendo a Bíblia, já estou salvo. Eu já estou dentro da igreja, já estou salvo. Para salvar a humanidade? Não. Eu estou esperando o Messias para matar mais da metade do mundo, para minha vida ser tranquila. É por isso que espero o Messias. Não é para te salvar porque você já está salvo. E você sabe. Porque você vai à igreja. Porque você comunga. Porque você lê a Bíblia e o pastor diz que quem lê a Bíblia e louva o Senhor está salvo. Então, por que você quer o Messias? Para expulsar dessa terra todo aquele que você condena. Toda maneira de viver diferente da sua. Porque você não quer o espírita, você não quer o umbandista, você não quer o candomblessista, porque você não quer o ateu, porque você não quer aquele miserável, aquele outro, o teu vizinho que te critica, você quer que venha limpar a terra para você viver. Então não vem um Messias, vem um trator, vem uma pandemia. Que ótimo, né, que vem a pandemia, arrasa com tudo isso. Gente, eu estou falando mais pura verdade, escuta quem quer. Então, por que existe sofrimento? Eu agradeço muito o meu cliente Testemunho de Jeová, porque a Bíblia dele é extremamente útil. Agradeço porque ele trouxe para mim, entendeu? E é mais uma, mas ela é bem. Olha que coisa interessante. Está na Bíblia. Tem que saber ler. Isso aqui
Tem muita coisa. Isso aqui é sabedoria humana. Isso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com um Deus imaginário, um Deus criado. Javé é tão criado, tão personagem, quanto é Jaci. Conhecem Jaci? Conhecem Tupã? Ah, não. Mas eram daqui da terra, Brasílis. Conhece Arthur? Foi rei? Foi ou não foi? Foi, como personagem, tanto quanto esse aqui. Abraão existiu? Estão discutindo até hoje. Para muitos, sim. Quantos Abraãos eu posso me referir? Quantos Josés eu posso me referir? O pessoal vivia o quê? 900 anos? Ou se dava o nome, o mesmo nome para várias pessoas, e eles tinham um comportamento semelhante porque seguiam algum modelo. Interessante. Então, por que existe sofrimento? Os velozes nem sempre vencem a corrida. E nem sempre os fortes vencem a batalha. Que legal. Os sábios nem sempre têm alimentos. Os inteligentes nem sempre têm riquezas. Lamentável, né? Nem o saber traz a riqueza. Os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso. Então, qual é a conclusão? O tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Palavras em Eclesiastes. Palavras de sabedoria. Então, quando a pessoa me pergunta, Cristina, mas por que isso assim, assim? Né? A injustiça, né? Deus está castigando, não está castigando. A pessoa quer um castigo? Quer, quer. A pessoa diz assim, eu não penso em morte não, mas tem que morrer fulano, ciclano, beltrano, acaba com todo mundo. Não sei qual é a solução, não estou dizendo que morrer ou não morrer, matar ou não matar seja a solução. Estou dizendo que a hipocrisia eu vou para a igreja, estou salvo, quero um Messias para matar, eu quero um Messias matador. Veja, os judeus esperavam que Messias? Salvador. O que era salvação? Livrar eles do jugo romano, ou seja, fazer guerra contra Roma. Então o Messias tinha que vir forte, com um exército, uma batalha, vamos acabar com o romano como Aníbal acabou. As guerras púnicas. Então o Aníbal e Asdrúbal e outros seriam mais messias na concepção de um judeu do que o Cristo, claro, claro. Os Zelotes eram meia dúzia de revolucionários pobres que tentavam acabar com Roma. E não eram Messias. E o Jesus não saiu do meio deles, também não era um zelote. Né? Era Jesus um zelote? Podíamos fazer essa pergunta, em vez de eram os deuses astronautas, por que que esse livro, eram os deuses astronautas, é uma imbecilidade? Porque não existem deuses, ou todos são. O que que é deuses portentosos? Eu sempre trago esse conceito, que é um conceito grego. Portentoso é aquele que nasce com poderes extranaturais ou extracomuns, né? Do humano, extraordinários. Ordinário, que a gente costuma ver no ser humano, mas será que se o ser humano se desenvolvesse, chegava nesse nível? Até onde podemos ir? Alguém tentou? Alguns tentaram, e são o que eles chamam de portentosos. Os portentosos são os que ultrapassaram a linha da mediocridade. Saíram do medíocre. Medíocre aqui não é pejorativo, é da média. Tá? A média de eu dou 1.000 passos, e o outro dá 2.000. Opa! Ele já ultrapassou, bateu o recorde. E o cara às vezes bate o recorde de si mesmo, porque ele pode superar, superar, superar. Então, o portentoso é aquele que vai fazer o trabalho, vamos ver, de baixo para cima. Não, o portentado. E o portentoso é aquele de cima para baixo, já nasci, tá? Já nasci pronto. São os gênios. Mas eles não são deuses. Por que não são deuses?
porque não são adorados como deuses. O que que é ser adorado como um deus? O que faz um deus? É um rei? É mais que um rei? Ele faz coisas extraordinárias? Então, um deus, um portentoso, quer dizer, um portentoso para ser considerado um deus e não um super-humano, super-homem, um super-humano, ou para não ser considerado apenas um herói, né? Ulisses, Atlas, Hércules, eram deuses? Não, são considerados heróis. Mas e qual o conceito de Deus? De estar fora do plano físico? E aí influenciando aqui. Então, nós não sabemos nem o que é Deus. Que nome é esse? É Deus. E aí tem gente que briga com Deus. Oh, meu Deus. Com o que está brigando? Consigo mesmo, só pode ser. Está diante do espelho brigando ali. Só que acha que não está. Por quê? Porque entrou num quarto escuro e está brigando com uma ideia de um Deus que, na verdade, impuseram e você engoliu. Ó, Javé, não sei o quê. Por que você engoliu isso? Ah, Cristiano, mas veja, eu sou mais velha que muita gente que me pergunta isso. Eu não fui educado no catecismo? Mas Carola, achava lindo. Porque, isso eu digo para vocês. Os cultos antigos eram mais estéticos, e eu sempre fui muito estética. Então, ai, tem órgão, tem missa, tem aquelas roupas, aqueles anjos, aquele negócio, aquilo tudo para mim era muito bonito. Agora, se tinha um significado que dava o padre, é outra coisa. Também no minimalismo achei bonito, a igreja anglicana, ou luterana, não tem nada, aquele vazio. Opa, legal. Vou buscar o que é ali dentro? O silêncio. Então, aproveito qualquer templo. Agora, o problema está em ti. Não está no padre, não está no pastor, está em ti. Quanto vários tis, né, que são vocês, começarem a questionar, aquela figura desaparece. Eu preciso de uma pessoa igual a mim, indo lá para o púlpito para dizer um monte de salada para mim, um monte de coisa, e eu, amém, amém, que eu tenho medo. Eu estou respeitando uma figura, por quê? É que nem o Papa. Ah, o Papa é representação de Deus na Terra. É? É? Tem certeza? Sempre foi assim? Aí falam, Pedro, João Paulo, não sei o quê. E o Borgia? A representação de Deus na Terra foi Papa. Vocês conhecem esse Papa? Tem cada Papa na igreja tenebroso, que eu preferia o senhorzinho ali da esquina do que encarar com um Papa desse na minha frente. Que Deus é esse? Então, representação de Deus na Terra. Gente, vamos relativizar, nós estamos no século XXI já. Isso já era para ter sido feito no século XX. E estamos no século XXI nesse ramamã. Porque Deus, porque o Messias, porque não sei o quê. E profecias atrás de profecia. Que profecia? Profecia que todas já se cumpriram, ou seja, nenhuma se cumpre. O ser humano está sempre esperando uma escatologia. Vai terminar, vai terminar, vai terminar. Não termina nada. Isso é eterno. Você é eterno, a terra é eterna, enquanto durar. É eterno enquanto dura. Então vamos soltar preconceitos. Aproveitar esse Natal para botar um saquinho de preconceito e jogar fora, para o ano que vem ser novo, com ideias novas. Vamos acabar com todas essas religiões de caixinha. Ai, Cristina, mas não dá como? Não está trazendo bem, não está fazendo nada. Hoje, nem esteticamente, o culto na Igreja Católica está sendo. Ah, você tem que ir no Opus Dei. Gente, veja, eu não vou buscar uma Opus Dei, ou não vou buscar uma igreja tradicional com toda a beleza, com toda a tradição, a música e tudo, quando eu vejo cultos radicais, querendo voltar a uma ideia de mulher arcaica, de sociedade arcaica. Aí eu vou viver que nem Amish, né? É melhor reencarnar como Amish.
Por que existe sofrimento? Aí aqui tem uma frase interessante. Por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo. Meu Deus, hein? Um só homem. Adão? Foi ele? E a morte por meio do pecado. Então ele trouxe o pecado e aí o pecado trouxe a morte. Meu Deus. E desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade. Bom, então a natureza também pecou, né? Mas porque não há morte. Você entende? Então não tem pecado. Então pecado não trouxe a morte porque não há morte. Há uma transformação, há uma mudança de estado. Hum? Há uma decomposição de uma parte que oxida, mas algo resta. Energia. Somos, tá? E aqui ele não dá conta disso. O mundo inteiro está no poder do maligno, por isso que nós sofremos. O que é o maligno? O que é o mal? O mal está fora de nós ou está dentro de nós? Então, na história do diabo, a gente vai ver que o mal vem de fora. A igreja demonizou o corpo, a matéria, a natureza, a igreja judaico-cristã. A matéria, a natureza, o corpo, tudo que era natural, que era ser humano, foi demonizado. E aí sobrou o quê? Uma coisa que você não sabe que é, nem eu. É o tal do espírito, da alma. O que é isso? Energia? Sem energia, o mal está aqui. Se o mal estivesse na matéria, quando a gente passasse para o outro lado, para o astral, a gente via tudo lindo, belo, maravilhoso e luminoso, certo? Sim ou não? Sim, né? Mas não é assim. E a gente sabe. Então, assim, embora as pessoas não gostem de trazer as experiências negativas, e quem teve experiência negativa ou tem vergonha ou tem medo de anunciar, coragem foi a daquele rapaz, o Enio, que falou da experiência negativa que ele teve no astral, dizendo que não queria para o maior inimigo dele, mas muitas pessoas têm esse tipo de experiência, só que não querem contar. Eu tenho uma pessoa muito próxima que me contou uma experiência dessa, achou, né, que a coisa venceu o remédio que tomava, era um remédio assim, sabe aqueles remédios de dormir, você senta na cama para tomar porque você vai cair? Essa pessoa me contou que não sabia que esse remédio era tão forte, um dia tomou na cozinha e na cozinha ficou. Eu falei, nossa, nem quero saber o nome desse remédio. Horrível. É uma coisa de apaguei. E essa pessoa teve uma experiência, porque estava num processo muito louco, fazendo muita besteira, não quer acordar, né? Nem com tapa, nem passando mal, nem com todos esses problemas físicos, né? Emocionais. Ela não mudava essa pessoa. E aí ela teve uma baita experiência, eu avisei, olha, você vai acabar vendo onde você está, que havia discussões entre eu e essa pessoa, de que, olha, você vai ser alertado, não é possível, você tem que sair dessa vida, criatura. E aí a pessoa acha que eu que criei, mesmo que eu quisesse criar, não tinha nem como. Ele teve a experiência lá sozinho na noite. Aí o que aconteceu? Ele me conta essa experiência, que mostraram para ele exatamente onde ele estava, em que nível ele estava, se ele morresse naquele dia onde ele estaria. Ele voltou com toda a química, não conseguiu dormir durante 3 noites, mesmo tomando remédio, não conseguia dormir. O troço foi impactante. E onde é que ele estava? Ele estava naquilo que a gente costuma chamar de astral inferior, tá? Que eu estou fazendo uma descrição do que é esse plano astral, né, mostrando esse nível vibracional, que é uma terra, gente, uma verdadeira terra vibracional que nós temos aqui. Para sair e vencer isso tudo, gente, para sair, como o pessoal fala, nossa, seu nível tem que ser completamente outro. Ainda quando você está na astral superior, você ainda está na terra. E para sair da terra? Leva tempo. Você pode ter até uma experiência, mas você não está lá. Você não, quando morrer, não vai para lá. E tem muita gente que ainda fala, mas eu vou para onde? Para um planeta? Calma,
que no vídeo de projeção astral a gente pode explicar alguma coisa. E eu não falo baseado em livros. Eu busco nos livros alguma coisa para trazer para vocês, e vocês me trazem muita coisa de livro. Aí eu falo, nossa, não, não. Por quê? Porque a experiência, o empírico, é a base do pensamento científico. Então, quando, né, aquele canal, os canais que fazem a EQM, principalmente esse brasileiro mais sério, que é do Carlos, né, das EQMs, né, afinal, que somos nós, que é um físico, né, que entrevista as pessoas, ele tem uma necessidade de trazer, se a experiência é verdadeira ou não, a pessoa, quem sabe, mas ele está, né? Ele vai concluir alguma coisa? Não, ele só quer o fato. Por que que ele só quer o fato? Porque quanto mais fatos, quanto mais experiências empíricas se houverem, vai trazer um ponto comum entre elas, e a gente vai poder ter a certeza de que sim, vive-se depois da morte, temos que questionar o conceito de morte, sim. Bom, morte para mim não existe. Existe uma deixar a unidade carbônica, deixar de viver aqui, passar a viver em outra dimensão. Agora, não quer dizer viver no paraíso nem na luz, não, tá, gente? Vai depender do que você fez aqui, de como você viveu aqui. E também não são esses preceitos idiotas da caixinha que vão determinar se você está salvo ou não. Isto é muito importante saber. Por isso eu venho desconstruindo, para libertar as pessoas da caixinha e para alertar, olha, tem uma coisa mais importante para você fazer. Em vez de você ficar nesse mimimi, indo à sua igreja, repetindo, indo nesse centro espírita, só achando que está fazendo bem, e não está fazendo nada, cuida da tua vida. Onde estou? Esta é a espiritualidade. Quem sou eu? Onde estou? Em que nível estou? Sou vaidoso? Sou medroso? Sou orgulhoso? E o orgulho é o campeão disso tudo? Porque é o orgulho que mantém você nesta falsidade, nesta vaidade, nesta mentira de uma espiritualidade dentro de uma caixinha que não existe, julgando vivos e mortos, né? Cristãos, não cristãos, entra na igreja falando mal, criticando a roupa, o isso, aquilo. E hoje se entra na igreja, tem muita igreja em que as pessoas estão entrando na bagunça. Quem tem essa experiência pode colocar aqui. E, por favor, comente as coisas aqui nesse sentido do que eu estou falando, para corroborar para outras pessoas que sim, vocês vêm para mim trazer, a igreja tal está assim, eu fui no culto está assim, e as pessoas não sabem, parece que eu estou, sabe, tirando isso aqui da cartola do coelho. E não é. Eu estou trazendo uma desconstrução de um texto. Sou, né, uma pessoa com estudo acadêmico, tenho estrutura, mas não quero trazer um discurso acadêmico. Algumas pessoas falaram, você começou acadêmica. Eu não comecei acadêmica. Eu não gosto de, sabe, de jogar muita coisa na rede. Eu não gosto de ficar tirando a trava do olho do irmão, como diz o outro, se você não tira a sua. Eu estou desconstruindo uma coisa que eu já desconstruí para mim e vi a minha libertação em alcançar a felicidade, mesmo com todo o desafio da vida. Então, o problema não é a vida. O problema não são os desafios. O que você tem que fazer, o trabalho, o acordar cedo, sabe? Não é isso o problema da vida. Porque se você ficar deitado na rede, no paraíso, você vai se entediar. E você vai arranjar história. Talvez por isso tenha acontecido isso, tá? Estava lá no paraíso, estou olhando para lá, tudo a mesma coisa. Puxa, Eva, já se passaram 1000 anos, a gente está aqui na mesma. Nada acontece aqui. Bicho cresce, bicho morre, bicho volta. E aí? Aí veio o suricato, trouxe lá o tal fruto que não era para comer. Foi um evento, né? Foi uma mudança. E aí começou toda a odisseia. Se a gente considerar que essa epopeia, ela é válida.
Para mim, esse Gênesis tem uma epopeia que eu acho mais interessante até a Odisseia, Ilíada e Odisseia, Homérica. Tem a epopeia de Gilgamesh, fantástica. Mas quando você vai ler a epopeia de Gilgamesh, por favor, gente, não é para também achar que eu vou substituir o personagem Jeová, que é construído como um portentoso, por um Anunnaki e ficar achando que nós somos, né, dos Anunnakis, não sei o quê, e não sei quantas raças. Quantas raças as pessoas querem, sem considerar as daqui, porque aqui não se pode falar de raças, que hoje a agenda não permite. Mas não somos diferentes? Não tem uma visão de mundo, um aborígene, um indígena, e o mesmo indígena diferente, que foi dizimado muito mais do que foram os negros? Mas eu não posso falar porque eu sou branca, mas será que eu fui só branca? Eu fui negra. E a reencarnação não entra no mundo como uma verdade por causa disso. Porque se eu já fui judeu, já fui negro, já fui chinês, já fui japonês, não tem por que eu ter preconceito, eu já experimentei isso. E o mesmo sistema que às vezes aceita a reencarnação, joga um bando de preconceito. Não se respeita a visão de mundo, não se respeitou e agora fica difícil, né? Porque se impôs uma. Sabe quando você bota aquela massa e tapa todos os buracos? Eu tapei todos os as nuances da minha construção, alisei tudo bonitinho e tudo as imperfeições, que não são imperfeições, mas as diferenças, as ranhuras, tudo está por trás e eu não quero ver, porque lasquei aquele pancake na parede, que é o mesmo pancake que as pessoas estão passando na cara, que as pessoas estão botando botox com 30 anos para não ter isso aqui, ó. Ó, ó. Então passo uma, né, crio uma chapa no meu na minha testa para que ninguém veja a minha expressão, porque ter expressão é horroroso, porque ter marcas de expressão é horroroso. Quando, gente? Nós estamos com uma síndrome de, sabe, mascarar tudo, colocar tudo numa tábula rasa. Eu não quero ver diferença, eu não quero ver velhice, está pior do que o Buda saindo do palácio. Eu não quero ver a doença, não quero ver a velhice. Bota pancake, bota pancake. As pessoas estão usando, mulherada principalmente, mas já vi homem usar, maquiagens pesadíssimas, porque não podem aceitar o cabelo da sua cor, a testa, a ruga, né, o envelhecimento natural dessa unidade carbônica, mas e o teu espírito? O seu espírito tem que ser jovem. Aí você está com essa aparência e tem o espírito jovem, aí vem um jovem e te discrimina porque você não pode. A senhora tem um cabelo branco, a senhora já está idosa, não pode fazer isso, não pode, não pode, não pode. Veja, não é a Bíblia, não é a igreja, não é a religião, é o povo, é o seu companheiro ali te discriminando, porque está imbuído disto. Este livro, este sistema modelou e vem modelando o ser humano para não aceitar a diferença. Então, a quem interessa essa, essa modelação, essa caixa? A quem controla a caixa e lida com o usufruto dessa caixa. Se eu tenho uma carneirada, essa carneirada vai me produzir energia, carne, dinheiro, qualquer coisa. Não precisa ser reptiliano, não precisa ser ninguém extraterrestre. Gente, a gente já tem ser humano suficiente mal para fazer isso e não se incomodar. As pessoas se chocam. Nossa, como um governo indiferente às mulheres na África, às crianças na Índia. Você se preocupa? Você fala do outro, mas você se preocupa? Quem se preocupa? Nem o africano, nem o indiano.
Tá lá na cara dele. A África é um continente, gente. A gente fala como se fosse um país, né? É um continente cheio de diferenças. Tem a África do Sul, tem Botsuana, tem Uganda, tem Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Nigéria, Egito, Marrocos, e por aí vai. E são iguais? É como a Europa. A Europa é o quê? Um continente, né? Um pedaço até de um continente, podia ser tudo aquilo, né? Mas não é. Aí botaram uma parte daqui, para lá já é a Ásia, mas você vai chegar para um português e dizer que ele é igual a um holandês, só dando risada. Então, essas diferenças, por toda a globalização que o pessoal impõe, toda a massificação, que essa globalização só trouxe uma massificação para tirar o quê? Os contornos, gente. E nós seremos uma civilização planetária quando formos iguais? Não. Quando aceitarmos e tolerarmos todas essas diferenças como sendo nós. Quando eu discrimino e faço raça inferior, é uma raça inferior, como alguns portugueses falando dos brasileiros hoje, eles vieram para cá dominar o país das raças inferiores, eles são, nós somos eles, e eles hoje acham que não. Então, veja, o inglês vai lá para a América, né? Vieram para cá. As Américas tinham nações, não aceitaram as nações aqui. Exterminaram essas nações, não escravizaram, não. Exterminaram. E quem paga? Eu, que nasci aqui? Não. Quem deveria pagar? Eles que nasceram depois também são culpados as atitudes sanguinolentas dos seus reis, que rei nem é eleito, né? Então também não, gente. Então tem que ver esse passado todo, tudo isto com outros olhos, mas não para trazer o passado e eu ficar aqui me chicoteando, mimi, porque isso, porque fez isso, porque fez aquilo, sabe? Parar de botar os dedos acusando o tempo todo e olhar para si como um ser que precisa evoluir, aceitando as diferenças, as diversidades. Olha para o universo. Existe alguma galáxia igual? Nem galáxia, nem estrela. Tem parecidas, semelhantes. Olha para a natureza. Você entra numa floresta, o que que você vê? Pinheiro, 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 pinheiro? Genérico. Mas olha cada pinheiro. Olha cada eucalipto. Olha cada orquídea. Olha a diferença nessa semelhança, nessa igualdade. E mesmo assim, nós temos eucaliptos, pinheiros, temos acácias, temos a árvore que você quiser, até mesmo uma castanheira, um pau-mulato, um pau-brasil, né? Olha que lindo, né? Olha, é assim, assado. Queremos uma árvore só? Só a árvore lá do paraíso, uma só? Não. Uma flor só? Por quê? Você pega os gatos, olha quantos gatos diferentes, quanto cachorro diferente, e mesmo da mesma raça, diferentes. E nós não transpomos isso para nós. Veja, mulheres diferentes, tipos diferentes. Por que não aceitar? Porque todo mundo tem que ter bocão, sobrancelha de figura, glúteos imensos, peitos gigantescos. Eu fico besta com isso. E os homens também, só tem um modelo. Homem, nesse ponto, ele tá nem aí, né? Alguns começando mais jovens se preocupar. Aí começa, não é homem, é metrosexual, é não sei o quê. E aí fica botando rótulo, 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 mas rótulo para discriminar e não para aceitar. Aquele que aceita um rótulo já está aceitando a discriminação. Eu não tenho um rótulo. Porque você é mulher? Porque eu sou. Para mim é masculino e feminino. Agora, com todas as variações possíveis. O resto vem das ideologias, tá? E é acrescentado. Não tem nada a ver.
Orquídeas são orquídeas. Eu não boto rótulo nessa orquídea assim ou assado. Todas são orquídeas. Não sei quantas mil espécies. Rosas. Tudo bem. Rosinha, rosona, rosa folhuda, rosa com pouca pétala, as cores diferentes, trepadeira, não trepadeira. Acorda, humanidade, acorda. Não foi à toa que há muito tempo atrás, no ano 2000, eu fiz Acorda Brasil, um filme que está quase perdido, mas eu fiz para acordar. Olha a tua história. Então você tem que ser brasileiro, olha a história de verdade. Não para de aceitar a história que vem via, sabe, meia dúzia de imbecil que está numa universidade idiota nos Estados Unidos vem dizer para você como tem que ser. E todo mundo engolindo e aceitando. Eu não quero copiar a Europa, mas eu copio aquilo. Eu não quero copiar a igreja, estou copiando o espírita que está falando a mesma coisa da igreja. Entende? O Evangelho segundo Jesus Cristo. Algum espírito desconstruiu? Não. Afirmou mais do mesmo. Mas só que com contatos espíritas. Nada. Escatologia. Eu quero o Messias. Ah, não quero o Messias, porque eu não sou católica. Eu quero uma pessoa que vai vir numa nave gigante, uma nave mãe, cheia de navezinhas para dominar o planeta. Para quê? Para limpar dessa galera, dessa raça. Que raça? A raça que eu considero que é o que me faz mal. Eu não olho para mim, eu aponto o dedo para os outros. E aí eu dou nome, claro. Na história do diabo a gente já sabe disso. Eu dou o nome de seres feios, horríveis, monstros. Então são os draconianos, os reptilianos, os greys, né, que são aquelas amebas. E aí eu vou botando o nome naqueles que são ruins. Aí tem os mais ou menos e tem os lindos. Quem são os lindos? São os puros, brancos, louros de olhos azuis. Os pleiadianos, ó, ó, como se fossem elfos, louros. Claro, não tenho nada contra, sou branca, tá? Mas acho idiota essa idealização. Você vai encontrar de qualquer cor ou raça, gente boa e gente má. Má no sentido que faz maldade, tá? Que é cruel. Afinal de contas, um louro, que não era muito louro, não, da raça ariana, né? Aquele tal que todo mundo me pergunta, e onde ele está? Ele sumiu, virou purpurina, não existe aquela coisa. Só que as pessoas não ficam satisfeitas. Queriam que o cara estivesse no caldeirão hoje, sendo queimado, 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 porque assim a igreja disse que seria para o inferno para ficar um capeta lá, um ser vermelho, de chifre, rabo pontudo, com um garfo, né? Queimando, queimando, pior do que o, o sofrimento de Sísifo, né? O cara fica queimando, nunca que queima, e fica queimando e nunca que acaba de queimar, né? Que é o que fez a carnificina no século XX, da Segunda Guerra Mundial. Então, ai, esse foi medonho, foi só ele? Foi uma galera. E ele foi o principal dessa ideologia? Também não. Da onde que vem essa ideologia? Da onde que veio o antissemitismo? Vai ver a história. Isso é, isso é conhecimento, gente. Então, informação, trim, 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 caindo, trim, 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 como vocês fazem, TikTok, Instagram, short, aqueles videozinho rápido, informação. Não traz conhecimento, principalmente depois que você ficou 1 hora, 2 horas, vendo um monte de porcaria pequenininha. Teu cérebro vai deletar isso
tudo e você vai ficar com mais do mesmo que você recebeu, se recebeu na escola e na educação. As gerações novas não terão nada. E aquilo que se colocar é o que vai ficar. Então, geralmente, vem pelo entretenimento e pela mídia. Por que que ela repete? Porque isso vai ficar, enquanto você está ali se distraindo com nenhuma informação. Agora, 7 raios, amanhã 12 raios, quem sabe não chegaremos aos 20 raios cósmicos, com mais 20 mestres ascensos, não sei o quê. Tem 7 cores, não são 7 cores, 7 frações, divisões da luz branca. Mas agora já tem 12, ué? De onde que veio? Ah, porque não é da luz física, não? É da qual luz? Existe outra luz? Luz física? Luz energética? Né? Então, a quem interessam essas profecias? Que a mídia está aí. Nós estamos chegando no final do ano, 2023 para 2024. Olha a agenda. O Messias vai vir, Jesus Cristo vai vir. Eu escuto desde que eu nasci. Eu estou há 63 anos esperando o Messias e não chega. Não, ele vai vir depois do ano 2000, Cristina. Esperei, ele não veio. Não, ele está atrasado. Não, ele adiou. Aí o Espírito diz: não, foi adiado. Eles quem? Não sei. Algum eles aí, eles, eles que estão, né, decidindo o destino por nós, eles os mais puros, eles os mais iluminados, que estão no outro lado, estão no astral superior, decidindo o que vai ser da nossa vida, e a gente aqui batalhando, e aí morro eu. Vou chegar lá primeiro, quando eu falei, cadê a galera? Eles vão dizer, não tem nada, Cristina, o que é isso? Ninguém disse que o mundo ia acabar, porque não vai. Nem a humanidade vai acabar. Não vai. Não esperem que o ser humano acabe, porque é uma criação máxima. Nós somos deuses, nós somos divinos, nós somos energia, energia não acaba, nada se perde, tudo se transforma, já dizia Lavoisier, sabiamente. Acho que ele é mais sábio do que muito padre, papa, espírita, não sei o que está aí, pastor, que está jogando na tua cabeça um monte de ideia. Tem pastor aí reivindicando profecia de Daniel. Daniel já passou, todas as profecias dele já se cumpriram, e se não se cumpriram, ele inventou. E quando foi que o mundo não teve nação contra nação? E se erguerá nação contra nação nos fins dos tempos. Então, já teve trocentos fins de tempo, correto? E não precisa brigar nem com a igreja, nem com o pastor. Eu tenho amigos pastores, tenho amigo padre, abraço lá, é isso aí. Porque somos humanos. Ele acredita em alguma coisa e vive segundo aquilo. Se ele chegar em algum lugar, depois que ele passar daqui, e vir que era tudo uma bobeira, uma misterada, e aí falar assim, vou nascer de novo agora ateu, beleza. Ele escolheu. E qual é o pó? O, a questão é ser feliz. É ser feliz. É isso que buscamos com a religião. Cristina, eu quero uma espiritualidade. Você tem um caminho espiritual? Eu faço mentoria. Mentoria para você encontrar você, para você jogar toda a luz na sua sombra, pegar teu ego, que o ego é um construto, tá? O ego não existe. Ele é um construto mental dos piores. Nele só tem vício. Então você pega, bate bem no pilão, tá? E não engole, não. Bate bem no pilão, ficou, joga fora. Dilui. Eu quero um caminho de espiritualidade. Para quê? Para ter mais um ritual para fazer? Para se achar bom, puro? Já estou fazendo um caminho de espiritualidade? Já está errado. Eu vou mostrar a verdade para você. Você vai se ver no espelho. É isso que você quer? Então vem fazer o caminho da mentoria para uma espiritualidade prática comigo. Eu vou mostrar você diante do espelho.
Você vai fazer sua revolução. Você vai descobrir quem você é. Você vai descobrir como acabar com todos esses vícios de pensamento teu. Agora, incomoda, dói. Aí as pessoas falam assim: acho que eu vou sair porque está me incomodando. E as desculpas são nobres. São nobres. Não tenho tempo, não tenho dinheiro. Ah, estou com compromisso. Ah, tem pessoas melhores do que eu. Mas seria bom para você. Se você está no grupo com pessoas melhores, eu vou me espelhar nelas e vou crescer mais. Ou o contrário, não, elas são tão inferiores, eu estou tão acima, não vou fazer esse grupo. Como é que você sabe? Não poderia você ajudar e orientar? Então não tem desculpa, gente, isso é tudo ego. E o que que é ego? Eu chamo ego esse construto ridículo, essas desculpinhas, essa coisa multifacetada, que nunca tem uma cara só. Você acorda todo dia com a mesma cara ou você acorda com outra? Você acorda sempre diferente. Se o dia que você começar a acordar sempre igual, sempre igual, sempre igual, você sempre igual, você tem que ser um. Não é o mundo tem que ser um. O mundo não tem que ser você. Você tem que ser um. É diferente. Eu me reconheço quando acordo, sei o que eu fiz no dia seguinte, sei como eu estou pensando, qual é o meu projeto de hoje para amanhã, sei, beleza. Agora, eu durmo cheio de esperança, acordo, ai, por que que eu acordei? Não sei o que, depressão, vai, toma fluoxetina, toma não sei o que te apina e blá, blá, blá. Que é isso? Acordou assim por quê? Não, porque o meu cérebro, porque minha mente. Não, claro que não. Toda consciência e todo ser é superior a toda matéria. A matéria não domina, a matéria é inerte, ela não domina sobre você. Ah, meu estômago. Bom, você acabou com ele, né? Vamos lá dar um tratamentozinho lá para o teu estômago, mas ele não vai se suplantar sobre você. Então, se o estômago não determina a sua vida, o fígado não determina a sua vida, o coração não grita para você coisa nenhuma, né? As tuas costas não gritam, eles só dão sinais. Tá doendo, tá mal, tá inflamado. Que matéria é essa que te domina? Da onde vem o desejo? Do corpo? Da sua língua que quer sorvete? É o seu estômago que quer sorvete? Ou é você? Você, seu mental emocional, destrambelhado. Agora eu vou beber. Agora eu vou me encher de doce. Agora eu vou comer 2, 3 bombons, porque aí eu vou ficar numa zona de conforto. O desconforto vem depois. É o peso, é o açúcar, sabe? É o mal-estar, é o blues que dá o açúcar, como dá o álcool. Mas quem desejou? Teu corpo? Faz isso não. Faz isso com ele não. Ele não tem culpa de nada. A culpa é sua. Responsabilidade. Então, a culpa também não é de quem fez isso aqui tudo. Quem fez isso aqui tudo estava lá no controle, querendo controlar. Quem é o senhor e quem é o escravo? E por que se estabelece essa relação? Por que você aceita ser escravo ou dominado por um livro, se você nunca viu, não teve nenhuma comprovação? Por medo? Domina o medo, observa teu medo. O que é o medo? O medo existe? Tem consistência? Onde ele está? Fecha o olho e fala assim: medo, quero ver você. Onde você fica? Você fica na minha cabeça? Você vibra embaixo? Estou sentindo você no meu intestino, na minha barriga, bem lá embaixo, é isso? Estou sentindo um pouco nas costas. Que medo é esse? É uma sensação. Ele não tem consistência, ele não é nada. Ele ficou localizado em lugares que segregam esta energia, que vão precipitar essa energia. Se é tristeza, tristeza não tá. Ela não vai doer no fígado nem no intestino. Ai, tristeza está oprimindo o meu peito, Cristina. Tá aqui, ó. Tô sentindo. Eu não tô respirando, sabe? Uma tristeza. Tô sentindo meu coração apertar. Entende? Cada órgão do seu corpo, ele vai captar
uma vibração dessas emocional e mental. Ela não tem consistência. É um sinal de que você tem que mudar, que você tem que se livrar daquele pensamento, daquela emoção. E se aconteceu algo? Bom, a maior parte das vezes não aconteceu nada, tá? É vício. Mas se aconteceu, observa por que você passou por aquilo. Tem a ver com você? É pessoal? A pessoa simplesmente se enganou? A pessoa se permitiu demais? Você tem várias possibilidades de atitude, mas não joga para você. Não se deprime. São expectativas, são as projeções. Então, nesse final de ano, vamos começar a mudar. Vamos começar a mudar o nosso foco. O que eu quero para o outro ano. Então, as profecias vêm. Vai acabar. Olha a agenda. Não sei o quê. Terror. A quem interessa o terror? A quem vende remédio? Eu acho que sim. A quem interessa o terror? Vai ficar todo mundo assim. No ano que vem vai ser tão ruim que eu vou me encher de Rivotril e todos os outros remédios. Os Donarens, os quetiapinas, os não sei o quê, os clonazepam, todas suas variações, e que não tem muito, tá, gente? Eu conversando com uma médica, ela disse que não tem muito não. O resto é nome. E a gente faz isso com o paciente. A gente muda o remédio, ele pensa que a gente está mudando, e na verdade está mudando de laboratório, de nome. Aí eu dou risada, meu Deus. Eu dou risada por quê? Porque as pessoas estão acreditando numa coisa que não tem que acreditar. Acontece que esse remédio faz mal, ele vicia, ele desvia, porque é química. E se o nosso cérebro tem essa reação bioquímica, ele tem a posteriori e a priori, a posteriori e a priori. Não podemos dizer quem nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha, dentro aqui da cabecinha. Tá? Então, quem verifica o momento certo do cumprimento de cada profecia? Quem tiver verificado alguma coisa, levanta aí o dedinho e vai anotar aí. Ah, a profecia tal, assim, assim, se cumpriu. E que não se cumpriu antes. Quero data de quem fez a profecia, quando fez, sem nenhuma evidência. Não é uma conclusão. Gente, olha, o mundo vai ficar cada vez mais aquecido. Isso é óbvio. E estão falando isso desde o século passado. E digo para vocês, tem até referência no final do século XIX sobre mudança climática. Então não é nenhuma novidade hoje. A agenda está lá, para quem quiser ver na ONU. Uma proposta que eles se colocaram. E essa agenda não é uma agenda assim, vamos colocar água para todos, vamos dar um jeito de colocar saneamento básico para todos. Nenhuma população vai precisar, sabe, não ter banheiro, fazer as necessidades no rio, no mar, em poços, não sei o quê. Vamos sanear tudo. Não, não tem nada disso. Tem comportamental. Então, quem fez aquela agenda é idiota, agora segue quem quer. Aceita quem quer. Aquilo que for para progresso coletivo, parabéns. A internet, sei lá, rodovias, ferrovias para todo mundo, né? Comércio, grãos. Agora, começa com umas bobeiras de controle mental, de chip, sabe, de dar remédio e não sanear. O que adianta? Né? Não tem escola para todos? Tem, mas não tem conteúdo. Por quê? Porque se tiver conteúdo, tiver história, tiver língua realmente, tiver química, física e tal, né? Como tem que ser, derruba a agenda. Hum? Sim ou não? Sim ou não? Digam vocês aí, tá? E sim, gente, há vícios que são impostos, que estão sendo colocados pela indústria alimentícia e pela indústria
da mídia, do entretenimento. Que tipo de vício? O vício dos processados, os excessos de açúcar, de química, né? Não preciso, né? Estou fabricando alimentos, né? Eu sou contra o excesso do veganismo quando vem com os ultraprocessados veganos. Caguei que é vegano. Desculpa a palavra, mas é. É vegano, mas cheio de química. Vou comer queijoquinha? Ou eu como queijo ou não como queijo. Eu não quero queijo vegano. Se é vegano, não é queijo. Eu quero um hambúrguer. Não quero um hambúrguer? Eu vou querer um bolinho. Eu quero um bolinho de lentilha, não um hambúrguer. Para, tira esse nome. Isso é uma hipocrisia. Não tem vaca de soja. Tem vaca, né, com seu leite, e tem o suco de castanha, suco das leguminosas, ou até do arroz, dos legumes, cereais. Então tira, bota outro nome, não é leite. Leite tem uma definição. Isso é uma hipocrisia, isso é sistema, isso é indústria. E vão empurrar, com todo vegano, vão te empurrar o inseto daqui a pouco. Isso está escrito nas profecias? Não. As profecias são genéricas. Elas vão sempre dar nação contra nação, guerra. Nunca houve paz na terra. Nem nunca haverá enquanto não houver um upgrade da mentalidade humana, uma maturidade. Conhecimento traz maturidade. Informação solta, não. É infantilidade. Então, com essa humanidade do jeito que está, realmente não vai dar. Eles vão controlar mais um pouco. Tá? Não tem maligno sendo solto, né, fazendo as coisas. Tem você descendo o nível e isso está campeando. Mas é o ser humano. O ser humano pode descer ao nível sub-humano. Não é animal, tá? Vamos deixar os animaizinhos fora dessa história. A natureza não é violenta, como diz algumas pessoas. Eu tenho uma gana, às vezes, de falar assim, meu irmão, presta atenção, não existe violência na natureza. Quando um leão ou a leoa está caçando, está alimentando. É como você, primitivo, já foi. Você já foi coletor e caçador. Como que você chegou aqui? Agora, falar de violência, violência é pegar uma criança para o que não deve. Violência é assaltar uma senhora no sinal com as suas compras lá para os seus netinhos de uma maneira absurda. Violência é o que está acontecendo aí nas cidades. Sem eira nem beira, sem poder, sem nada, controlando nada. Isso é violência, porque a violência é uma atitude gratuita, excessiva, que ultrapassa o limite da sua liberdade, do teu ser. Se eu enfio a mão na cara de uma pessoa, eu ultrapassei. E não precisa ser um gesto de força. Na hora que eu peguei alguma coisa que não é meu, é um gesto de violência. E você não vai ver isso no reino animal. Então, vamos definir direitinho isso aí. A natureza não é imperfeita, a natureza não é violenta. Isso é ideologia. Só fala isso quem nunca esteve na natureza, nem nunca viveu na natureza, nem nunca contemplou a natureza. E se somos tão superiores e perfeitos, porque ainda nos degladiamos com os nossos comuns. Nós falamos de uma violência da natureza, porque está lá se alimentando, e quando eu xingo o meu vizinho, o outro, quando não tolero aquilo outro, estou fazendo o quê? Então, o Apocalipse é um gênero literário. Na época, em voga e veio vindo. Hoje não é muito como Apocalipse, mas o que, que são as distopias? E a mídia adora um terror, né? Já falei que na história do diabo, que eu vou deixar a leitura toda, né? Não estou com tempo para fazê-la como eu quero, mas vou fazer, tá aí o ano 2024, com meus projetos para vocês, tá? De grátis, ok? De grátis.
mas eu tenho que ter tempo, tá? Então, essa questão do mal no Apocalipse, terror, é uma coisa que vende. Por quê? Eu implantei o terror, implantei o terror, implantei o terror. Você vai assistir o quê? Terror. Eu implantei a dor, implantei a traição, então, implantei a trapaça. Eu implantei. E aí eu vou ver mais daquele. Por que que eu não vou ver outra coisa? Ah, porque eu não gosto de ver água com açúcar. Por que você não gosta de ver água com açúcar? Você come doce, você vai lá para o sorvete, mas não quer ver um filme com açúcar. Aí você vai ver aquele filme dramalhão, você vai se escagualhar e vai fazer isso tomando sorvete. Percebe? Isto é ego. Ego é algo inconsciente que a cada dia vive uma coisa, uma realidade, para no outro dia se arrepender, chorar, se escabelar, prometer mudar, e não vai mudar nada, porque eu tenho que ter consciência e observar. Observar o que que eu estou fazendo, por que que eu estou vendo esse filme, por que que eu estou comendo esse sorvete, por que que eu estou fazendo isso. Ah, Cristina, isso é chato. Então aguenta. Então vai na aventura, vai na vibe. Bota lá o esqui e desce, né? Bota a folha de bananeira no bumbum, passa visgo e desce a ladeira. Vai na aventura, mas não reclama. Se chegar lá embaixo cagualhado, aventura. Fiquei cortado, fiquei machucado. Faz parte da aventura que você escolheu. Então, o gênero hoje é cinematográfico. Um pouco literário. Eu, como tive livraria, ainda tenho ela virtual, já vendi muita distopia. Sempre achei meio bobo a pessoa chegar e querer distopia. Nunca vai acontecer. Mas temos diversas, de ficção científica, né, de catástrofe, de coisas malignas, guerra zumbi, né, guerra Z, sabe, e outras coisas mais. Tinha as distopias malucas de controle do sistema, né, jogos vorazes e outros, né, e tem aquelas coisas bem terroríficas. Então, a mídia, ela vende o terror, né, o medo, em todas as suas modalidades e intenções, tem até o terror, terror mesmo, terror maligno, terror vampiro, terror Lúcifer, né? Não é nem o Lúcifer, é o Satanás, o capeta lá que incorpora lá, fica vomitando verde e virando a cabeça e andando. Ele fez yoga, né? Que ele anda assim, ó, de invertido, né? Olha, gente, o pessoal fala assim: você fica brincando com as coisas, porque isso tudo é brincadeira, é criação humana. Isso não tem verdade. Você acha que um espírito vai ficar fazendo esse tipo de coisa? Pare para pensar. Isso faz parte de toda uma imagética da ignorância da Idade Média. Hoje você aceitar isso, opa, ridículo. Agora faz mal porque é grotesco, é horrível, é fedorento, gente. Ficar assistindo terror é fedorento. Me perdoe. Para que você está assistindo terror? Porque eu preciso ter uma sensação. Está faltando cultura para você, está faltando sentimento, então puxa isso para cima. Para sentir lá embaixo com a barriga, está faltando subir essa energia. Estou falando com toda sinceridade. Então, as catástrofes, ficções científicas futurísticas estão aí alimentando esse apocalipse. E aí tem gente que volta para o apocalipse, vai lá o pastor, vai falar na igreja, principalmente agora, né? Agora é a hora, né? Agora, estamos chegando, tem o Natal, mas depois, vamos lá, final do ano, vai acabar, vai ser 2024, vai ser 2025. Não, o outro falou que era 2029, o cara já tinha falado que era 2012. E quando chegar em 2029, 2030, porque a agenda vai se realizar, vamos para 2050. E de 2050 iremos para 2100. Eu não estarei aqui com vocês. Que lástima. Não dá para viver tanto. Porque seria divertido ver tudo isso. O apocalipse de Adão, por exemplo, que o pessoal coloca, existe um apocalipse de Adão. Eu falei, nossa, Adão escreveu um apocalipse? Já naquela época, ele já estava querendo o fim? Fim do quê? Fim do castigo dele, só pode ser. Ele foi expulso do paraíso, ele estava querendo de volta ao paraíso. Então ele falou, um dia vai voltar. Então, e não foi escrito por Adão. Claro que não. Escreveram isso depois. Isso é gênero literário. Aí tem Ezequiel, tem Daniel, tem Isaías, e tem o Apocalipse de João, que o mundo cristão adora, né?
e que eu já li e reli, o troço é medonho, tem umas coisas ali medonhas, tá? Tem uns cavaleiros ali do inferno, tá? Cavaleiros, selos, ele é muito cheio de imagens, ele é rico literariamente, para vocês estudarem a parte literária, mitológica, até, ou arquetípica, na verdade, é uma grande obra de literatura, de cultura, né, que dá conta aqui do Ocidente, para quem gosta, né, e só, tá? E só. Não estamos no cavaleiro tal, é que nem profecia de Nostradamus, gente. Nostradamus brincou com isso, escreveu as centúrias, outras coisas foram escritas, não foi por Nostradamus, botaram o nome de Nostradamus, não tem uma metáfora daquela que você possa dizer que verdadeiramente é aquilo que dizem que é. Não tem. É muito genérico, tá? E quem quer dizer, diz. Ok? Muito bem. Então, como nós estamos perto do Natal, vamos ver o que Jesus, ele foi um profeta apocalíptico? Foi? Em que medida, né? Qual Jesus nós estamos falando? Jesus histórico, o Jesus que ascendeu, para mim ele é uma figura importante. Você pode dizer, ah, mas e se ele for um personagem? Bom, pelo menos eu escolho um personagem mais bonitinho, mais legal. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, né? E não aquele assim, eu sou um Deus ciumento, né? Eu vou me vingar de você, porque você até a quinta geração vai pagar. Gente, eu não vou escolher esse Deus nunca, né? Peraí, se é para escolher um, vou escolher um que me ampare, que me console, que me traga amor, que me traga uma poesia na vida. Não, chicote já basta, né? A gente sabe que na vida, querendo ou não, os chicotes aparecem, tá? E os contrastes. E a gente passa por eles. Então, na hora de cultivar, eu quero um amor bom, um amor que me faz bem, que me enaltece, que me engrandece, né? Queremos isso. Ele foi um curador carismático, ele foi um filósofo cínico. Não, isso são possibilidades, tá? Mas tem gente que fica questionando, não, ele foi só isso, foi só isso. Deus, ele como Deus, então somos Deus e ele, eu vou trazer isso para vocês, tá? Então, Jesus, profeta apocalíptico, curador carismático, apocalíptico por quê? Porque ele tinha falado que derrubar esse reino, né, vou erguer esse templo em 3 dias, esse templo, né, o templo dele e tal. Ele tinha umas falas assim, ou colocaram na boca dele, mas um curador carismático, porque realmente ele fez, né? Tem um monte de coisa, mas vários faziam também. Era uma época que isso acontecia, não somente entre eles, judeus. Os gregos têm figuras assim, tá? Egípcios também. E um filósofo cínico. Cínico em que sentido, gente? No sentido da escola cínica, tá? Que é de Antístenes, que é discípulo foi um discípulo de Sócrates. Em que sentido que é esse cínico? Né? O cínico é viver cultivando a virtude de acordo com a natureza para alcançar a felicidade perene. Vem de kínikos, cão, por incrível que pareça. Por quê? Porque esse discípulo ensinava num ginásio que era o Sinosargo ou Quinosargo, que era o lugar onde passavam qualquer, não eram só os atenienses, todos os estrangeiros. Como assim, um lugar que passeia o cão na praça? Né? Não era uma ágora, que a ágora tinha outra característica, e sim um quinosargo. Então, é como se fossem cães vadios, cães que passassem. Preconceito ateniense, né? E ele pregava lá, nesse lugar, essa virtude, cultivar a virtude, uma moderação para uma felicidade perene, apesar de todas as dificuldades da vida. Né? Então, essa é a escola cínica original. Então, Jesus colocou um pouco disso. Ou
Ele também foi o quê? Ele foi um Messias judaico, eles esperavam que ele fosse o Messias. Uns chamavam, eu já até trouxe isso da outra, quem vocês dizem que eu sou, né? O Messias, Elias, o Rabi, não adianta botar nome, né? Quando fala Elias, é um profeta, né? Quando fala um rabi, né? Um grande, sei lá, rabino, o rabi é um sábio, mas ele era mais do que isso, né? O próprio Pedro fala, Senhor, você faz muitos né, prodígios, cura, traz, multiplica pão, multiplica peixes aqui, mas sentar para comer com as mulherzinhas, não, né, Senhor? Esse é o Pedro. Ou ele era um revolucionário social, como queriam os zelotes. Os zelotes eram aqueles, o pessoal do MST, do Boulos lá, vamos derrubar o governo, né? Esse tipo de coisa, né? Vamos fazer reforma agrária, né? E nunca aconteceu. Mas o primeiro Deus a prometer essa reforma agrária foi Javé, que nunca deu para ninguém. Mandou você ir lá catar, tá? Então, eu vou dar continuidade e vou falar o que Jesus tem como mensagem, vamos colocar ele também nesse final de ano como um personagem importante, significativo para o Ocidente, ele como arquétipo, como um Deus, como um portentoso, como um avatar, é um portentoso, né, só que no termo indiano. Vamos ver o que ele realmente disse de significativo e bom para nós, que podemos trazer para esse Natal para nos lembrar de praticar no ano de 2024 que segue, ok? Então, vai continuar, tá bom?